Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre princípios termodinâmicos das máquinas térmicas. Esse vídeo aqui faz parte da coletânea aí de vários vídeos sobre o assunto da introdução às máquinas térmicas, certo? Então vamos falar sobre os princípios termodinâmicos que aplicam para máquinas térmicas. Vamos lembrar, né? Porque certamente você deve ter visto já em outra disciplina, principalmente termodinâmica. Bom, observem o seguinte: transferir calor para um fio elétrico não gera eletricidade, certo? Enquanto que, por exemplo, esse fogão elétrico aqui transforma a energia elétrica em calor, certo? Ou basicamente uma resistência elétrica transforma energia elétrica, né, em calor. O contrário não aplica, certo? Não é possível aplicar calor a essa resistência elétrica ou a esse fio elétrico para ele transformar esse calor em eletricidade. Ou então a gente não consegue, né, por exemplo, colocar aqui uma fonte de calor, uma vela, por exemplo, um fósforo acendido e observar produção de eletricidade. Então, transferir calor para um fio elétrico não gera eletricidade, mas o contrário sim é válido, ou seja, a eletricidade pode ser transformada em calor através de um fio elétrico, através de uma resistência elétrica. Aqui temos outro caso similar, por exemplo, transferir calor para uma roda de pás não faz com que ela gire, certo? Tem uma roda aqui de pás, se eu aplicasse aqui calor com alguma fonte, esse calor não iria fazer com que essa roda, com que esse eixo aqui gire. Mas o contrário se acontece, por exemplo, o giro desse eixo aqui, dessa roda de pás, ou vamos falar assim, o trabalho aplicado por esse peso que tem aqui que faz rodar o eixo é transformado em calor aqui, né, quando é misturado aqui o fluido que tem aqui dentro, esse trabalho é transformado em calor. Então transferir calor para uma roda de pás não faz com que ela gire, mas girar uma roda de pás transforma o trabalho em calor. Trabalho pode ser sempre convertido em calor de forma direta e completa, mas o inverso não é verdadeiro, né? Então aqui tem um pouco mais do que a gente tinha visto antes, mas agora algo mais específico. Está falando aqui que é possível sim transformar todo o trabalho em calor, mas o contrário não, ou seja, não é possível transformar todo o calor em trabalho, certo? Además, isso aqui é muito parecido com o slide anterior, certo? As pás desse eixo aqui transformam, né, ele girando, que é um trabalho mecânico, é transformado em calor. Isso aí acontece. Mas o contrário, por exemplo, se eu aplicasse um calor a essa pás aqui, essas pás aqui, isso não faria o eixo girar, certo? Então é algo interessante. Justamente fazer isso, ou seja, conseguir transformar calor em trabalho, é o que fazem as máquinas térmicas, né? Máquinas térmicas são dispositivos capazes de converter calor em trabalho. Então, olha que interessante, né? Uma máquina térmica, ela faz algo que a natureza não fazia, né? A natureza transformava trabalho em calor e a máquina térmica consegue fazer o contrário, consegue transformar calor em trabalho. Mas ela tem uma série de características e uma série de limitações que é importante ter em mente sempre que a gente trabalha com máquinas térmicas.
Então vamos observar essa figura aqui. Essa figura mostra uma fonte de alta temperatura, certo? Transferindo calor para uma máquina térmica. Essa máquina térmica transforma esse calor em trabalho e outra parte desse calor também é transformado em calor que sai da máquina térmica hacia um sumidouro de baixa temperatura. Observem aqui, parte do calor recebido por uma máquina térmica é convertida em trabalho, enquanto o restante é rejeitado para um sumidouro. Ou seja, aqui já está falando que todo o calor que entra em uma máquina térmica, ele não é transformado em trabalho pela máquina térmica. Uma parte é transformada em trabalho, mas outra parte é transformada ainda em calor. Outra parte continua como calor e vai para um sumidouro de baixa temperatura. É diferente do que acontecia aqui, né? A gente aqui estava falando que o trabalho, ele 100% pode ser transformado em calor. Aqui não, a máquina térmica não consegue transformar todo o calor em trabalho. Muito bem, as máquinas térmicas diferem umas das outras consideravelmente, mas todas têm as seguintes características. Então temos diversos tipos de máquinas térmicas. Eles são diferentes, mas todos eles têm essas 4 características que são listadas a seguir. Recebem calor de uma fonte de alta temperatura, certo? Todas elas recebem calor de uma fonte de alta temperatura. Existem diversas fontes de calor aqui. Todas elas convertem parte desse calor em trabalho, em geral na forma de um eixo rotativo. Então todas elas transformam uma parte desse calor em trabalho. Todas elas rejeitam o restante do calor para um sumidouro de baixa temperatura, geralmente a atmosfera, né? Ou então os rios. Então todas elas rejeitam o restante do calor para um sumidouro de baixa temperatura. E todas elas operam em um ciclo. Então são 4 características que toda máquina térmica tem, apesar de que existem diversas máquinas térmicas, né? Diversas máquinas térmicas diferentes entre elas, mas todas com as mesmas 4 características aqui. Esse aqui é um exemplo de uma máquina térmica, é uma usina de potência a vapor, certo? Ela é uma máquina térmica, observem, ela recebe calor, né? Tem uma fonte de energia, ela recebe calor aqui, geralmente numa caldeira. Na caldeira é queimado combustível, por exemplo, para produzir um calor, né? Então ela recebe calor aqui, ela transforma parte desse calor em trabalho na turbina, certo? Outra parte desse calor é rejeitada para um sumidouro, certo? Geralmente é rejeitada, por exemplo, se uma usina de potência a vapor, geralmente é rejeitada para um rio, né? Mas também está mostrando aqui que ela precisa de uma adição de calor para funcionar dentro do ciclo, certo? Nesse ciclo aqui, o fluido de trabalho é água. Então a água entra na caldeira na forma líquida e é transformada em vapor pelo calor. Esse vapor vai para a turbina, se expande na turbina, transformando uma parte da sua energia em trabalho. E a outra parte segue para o condensador. No condensador é retirada uma parte dessa energia que está ali, né, no fluido. Ela vai para um sumidouro de baixa temperatura e também com o objetivo de transformar o restante do vapor em líquido, certo? Uma vez que ele está como líquido, ele consegue ser bombeado, né? Adicionando trabalho aqui numa bomba, ele consegue ser bombeado de volta para a caldeira para reiniciar o ciclo. Isso aqui então é uma usina de potência de vapor, que é um exemplo de máquina térmica. Isso aqui, por exemplo, é uma usina termoelétrica, certo? Que transforma vapor ou calor de um combustível em trabalho através de uma turbina. Bom, vocês aprenderam em termodinâmica
que esse tipo de sistema, né, a gente pode analisar através de uma fronteira do sistema. A gente coloca uma fronteira e observa calor e trabalho que atravessa, ou então massa, né, que atravessa essa fronteira. Aqui, por exemplo, quando a gente coloca a fronteira, a gente está observando que calor ingressa ao sistema. A gente está observando também que trabalho sai do sistema. Aqui a gente está observando que calor sai do sistema. E aqui a gente está observando que tem um trabalho também entrando aqui. Bom, a gente viu esse diagrama ali que ele produz um trabalho, né? Ele transforma calor em trabalho. Uma parte do calor é transformada em trabalho. Mas também a gente viu que essa máquina térmica aqui, esse ciclo, ele precisa de um pouco de trabalho ainda para ele funcionar dentro do ciclo. Então, assim, geralmente uma parte desse trabalho que sai aqui é utilizado dentro do próprio ciclo, por exemplo, para movimentar a bomba, né? Então, isso é importante ser observado. Por quê? Porque a gente não pode pensar que todo o trabalho que sai aqui da turbina é o trabalho útil. Né? Na verdade não, na verdade o trabalho que resta, né? O trabalho neto seria restando o trabalho que sai da turbina menos o trabalho que entra na bomba. Então estamos falando de trabalho líquido de uma máquina térmica, né? Isso está sendo esquematizado aqui, está mostrando que uma saída de trabalho, que uma parte sai efetivamente como trabalho líquido, mas outra parte volta para dentro da própria máquina térmica, que precisa de trabalho para funcionar num ciclo. Então, uma parte do trabalho produzido por uma máquina térmica é consumida internamente para manter uma operação contínua, certo? Então, o trabalho líquido de saída vai ser igual ao trabalho de saída, ou seja, o trabalho produzido, por exemplo, aqui na turbina, menos o trabalho de entrada. Por exemplo, o trabalho necessário para movimentar a bomba. E surge então também um conceito de eficiência energética ou eficiência térmica, especificamente para o caso da máquina térmica. Eficiência térmica, certo? Eficiência térmica é a relação entre a saída líquida de trabalho e a entrada total de calor. Ou seja, eu coloco no denominador, ou seja, na parte de baixo aqui da fração, eu coloco meu investimento. Na máquina térmica, o que eu invisto? Eu invisto um calor. Eu coloco um calor na máquina térmica, certo? Então, calor de entrada. E eu coloco no meu numerador o que eu obtenho efetivamente, né? Então, o que eu obtenho efetivamente? O trabalho líquido de saída, certo? Então, a eficiência térmica é trabalho líquido de saída dividido entre o calor de entrada, ou seja, quanto do calor de entrada foi efetivamente transformado em trabalho líquido. Isso, né, pode ser também calculado através dessa equação que aparece aqui, lembrando que o trabalho líquido é igual ao calor de entrada menos o calor de saída. Isso aí é o trabalho líquido de saída. Então, essa equação aqui pode ser transformada em essa daqui de baixo. Bom, já que todas as máquinas térmicas têm essas características que a gente tinha listado, é possível fazer uma convenção sobre a terminologia utilizada para descrever as máquinas térmicas, certo? Então você sempre vai ter um reservatório de alta temperatura, que você pode chamar de TH. E esse reservatório de alta temperatura transfere uma quantidade de calor para a máquina térmica. Essa quantidade de calor ela pode ser chamada de Q sub H, QH. A máquina térmica produz uma quantidade líquida de trabalho, que pode ser chamada, né, W, líquido de saída.
e uma parte do calor é rejeitada para um sumideiro de baixa temperatura ou para um reservatório de baixa temperatura. Esse trabalho rejeitado ele pode ser chamado de Q sub L, o QL, né? Trabalho que vai para o sumideiro de baixa temperatura. E esse sumideiro de baixa temperatura ele se encontra a uma temperatura que pode ser chamado T sub L. Essa aí é a chamada convenção das máquinas térmicas, ou seja, é uma terminologia que pode ser utilizada em todas as máquinas térmicas, porque todas elas seguem essas 4 características que a gente já tinha mencionado anteriormente. Bom, com o surgimento das máquinas térmicas, apareceu posteriormente essa teoria aqui, que é chamada de enunciado de Kelvin-Planck. Kelvin e Planck, eles colocaram esse enunciado aqui, que tem toda a relação com a chamada segunda lei da termodinâmica. Então vamos ver qual que é o enunciado do Kelvin e Planck. Eles falam assim: é impossível para qualquer dispositivo que opera em um ciclo receber calor de um único reservatório e produzir uma quantidade líquida de trabalho. Observem, é impossível para qualquer dispositivo que opera em um ciclo receber calor de um único reservatório e produzir uma quantidade líquida de trabalho. Ou seja, ele está falando que a máquina térmica não pode funcionar dessa forma que está aqui na figura, recebendo calor de uma única fonte, né, trocando calor com uma única fonte aqui, não tem o sumidouro aqui, somente tem a fonte de alta temperatura, e que esse calor seja transformado em trabalho, certo? Eles estão falando aí que não é possível isso. Isso pode ser interpretado também de outra forma. Nenhuma máquina térmica pode ter eficiência térmica de 100%. Ou seja, não é possível que todo o calor que entra se transforme em trabalho e não tenha, por exemplo, nenhum tipo de desperdício de calor ou a necessidade de jogar calor para um sumideiro de baixa temperatura. Outra forma de interpretar o enunciado de Kelvin-Planck pode ser essa aqui: para uma usina de potência funcionar, o fluido de trabalho deve trocar calor com uma fornalha e também com o ambiente. Ou seja, não basta só a fornalha, tem que ter também um ambiente para jogar uma parte do calor nesse sumideiro de baixa temperatura. Bom, então aqui tem um exemplo de uma máquina térmica violando o enunciado de Kelvin-Planck. Refrigeradores e bombas de calor. É importante observar o seguinte: refrigeradores e bombas de calor, eles não são máquinas térmicas. Por que eles não são máquinas térmicas? Por definição, eles não são máquinas térmicas, porque observem que uma máquina térmica, a gente já tinha visto, que transforma calor em trabalho. É uma máquina capaz de transformar calor em trabalho. Não é isso que faz um refrigerador, por exemplo. O refrigerador, na verdade, é uma máquina que consegue enviar calor desde uma área de baixa temperatura hacia uma área de alta temperatura. E para isso ele consome um trabalho. Então, observem que a função do refrigerador é diferente da função da máquina térmica. O refrigerador passa calor de um sumidouro ou de um lugar com baixa temperatura para um lugar de alta temperatura. Isso aí a natureza também não faz. Ou seja, a natureza, leva o calor desde o espaço com alta temperatura para o espaço com baixa temperatura. Isso aí é o que a natureza faz, O refrigerador faz o contrário. Ele consegue enviar calor desde o espaço com baixa temperatura hacia o espaço com alta temperatura. Mas para isso ele requer um trabalho. Em todo caso, é diferente de uma máquina térmica. A máquina térmica transforma calor em trabalho. E aqui em essa máquina refrigerador não está sendo produzido trabalho em nenhum momento. Não está sendo produzido trabalho. Tudo o contrário, está sendo consumido trabalho.
Então, assim, refrigeradores e bombas de calor não são máquinas térmicas, mas eles servem para explicar a segunda lei da termodinâmica, que é o que a gente estava falando quando falou do enunciado do Kelvin e Plan. Bom, refrigeradores e bombas de calor são basicamente a mesma máquina, só que utilizada com um objetivo diferente. Por exemplo, esse aqui é um esquema de um refrigerador. Um refrigerador está enviando calor desde um espaço com baixa temperatura hacia um espaço com alta temperatura. Para isso ele consome um trabalho. Mas qual que é o objetivo do refrigerador? Qual que é o efeito desejado? O efeito desejado é retirar calor desde o espaço de baixa temperatura, ou seja, QSL. Massificar o QSL é o efeito desejado, ou seja, retirar mais calor do espaço de baixa temperatura. Esse é o efeito desejado. Mas fundamentalmente, observem aqui, uma bomba de calor é fundamentalmente a mesma máquina, só que o efeito desejado já não é retirar calor do espaço de baixa temperatura. Agora o efeito desejado na verdade é o QH, que seria colocar mais calor em um espaço aquecido, certo? É a mesma máquina, só que o que interessa aqui na bomba de calor é QH, porque o que interessa é colocar mais calor num espaço aquecido. O que interessa, vamos falar assim, ser quantificado. Tanto é que, primeiro, como eles não são máquinas térmicas, não faz sentido falar em eficiência térmica. Eles não têm uma eficiência térmica, mas eles têm algo similar, que é chamado de coeficiente de performance. Coeficiente de performance é algo parecido. Novamente, o conceito é: você coloca no denominador o seu investimento, né, o que você investe, que nesse caso é uma entrada de trabalho. Você coloca um trabalho para obter um efeito. E qual que é o efeito desejado? Por exemplo, no caso do refrigerador, o coeficiente chamado de COP R, pode ser calculado então como efeito desejado dividido entre entrada necessária. Como aqui no refrigerador o efeito desejado é o QSL, ou seja, retirar calor desde um espaço de baixa temperatura, então eu coloco aqui o QSL e divido ele entre meu investimento. O que eu investi para fazer isso? Eu investi um trabalho líquido de entrada. Aqui na bomba de calor é algo similar, só que aqui o efeito desejado é o QH, certo? Então aqui eu coloco no numerador o QH, que seria o efeito desejado da bomba de calor, ou seja, quanto calor eu adiciono a um espaço de alta temperatura. Então QH dividido entre o que eu investi. O que eu investi para fazer isso? Eu investi um trabalho, eu coloquei um trabalho nessa máquina para essa máquina fazer isso. Então eu coloco aqui o trabalho líquido de entrada. Então esse é o chamado coeficiente de performance de refrigeradores e bombas de calor. Bom, a partir dos refrigeradores e bombas de calor também surge um enunciado que é da segunda lei da termodinâmica, ou seja, o Clausius ele observou, né, e ele enunciou essa frase aqui, que é a segunda lei da termodinâmica, só que vista desde refrigeradores, ou então desde bombas de calor. Vamos lá ver o que ele falou. É impossível construir um dispositivo que funcione em um ciclo e não produza qualquer outro efeito que não seja a transferência de calor de um corpo com temperatura mais baixa para um corpo com temperatura mais alta. Ou seja, ele falou que esse diagrama aqui é impossível de acontecer. Ou seja, uma máquina que funciona em um ciclo simplesmente retirando calor desde um ambiente de baixa temperatura e mandando esse calor para o ambiente de alta temperatura. Certo? Ele falou que isso aqui
feito assim sem nenhum tipo de trabalho investido é impossível. Basicamente isso foi que ele falou. Então esse aqui é um diagrama, né? Um refrigerador que viola o enunciado de Clausius da segunda lei da termodinâmica. Então Kelvin e Planck enunciaram a segunda lei da termodinâmica, Clausius também enunciou a segunda lei da termodinâmica, só que com enunciados um pouco diferentes. Mas na verdade é possível demonstrar que esses dois enunciados são equivalentes. Por exemplo, lembrando que uma máquina térmica transforma calor em trabalho, certo? Então vamos fazer uma coisa, eu vou colocar aqui uma máquina térmica, né? Ela vai transformar calor em trabalho, e esse trabalho eu vou utilizar para movimentar, né, uma máquina que é um refrigerador. Então esse refrigerador vai pegar esse trabalho que vem da máquina térmica e vai tirar calor desde um espaço de um reservatório de baixa temperatura e vai mandar esse calor hacia um reservatório de alta temperatura. Então é possível fazer balanços de energia aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui uma fronteira ao redor dessa máquina térmica, eu vou observar que tem um calor de entrada QH e tem um trabalho de saída unicamente. Então esse trabalho de saída vai ser igual a QH, certo? Vai ser igual a QH. Se eu traçar aqui uma fronteira ao redor do refrigerador, eu vou observar que tem uma entrada de calor, uma entrada de trabalho, só que ela é igual a QH. E tem também uma entrada de calor aqui, Q sub L, né? QL. Então tem uma única saída de calor. Então essa única saída de calor ela vai ser a soma, certo, das duas entradas. Então a saída de calor vai ser igual a QH mais Q sub L. Mas se eu fizer uma fronteira ao redor do conjunto, ou seja, ao redor das duas máquinas, né, da máquina térmica e o refrigerador, se eu fizer uma fronteira, o que eu vou obter? Tem aqui um calor QH de entrada e aqui tem um QH que está saindo. Eu posso cancelar esses dois QH e vai ficar só o Q sub L saindo. E aqui na parte de baixo eu tenho um Q sub L entrando. Então o que fica em resumo? Em resumo fica algo como isso aqui. Ou seja, fica basicamente um refrigerador que viola o enunciado de Clausius. Fica um refrigerador que teoricamente está funcionando sem nenhum tipo de entrada de trabalho. Então dessa forma foi possível demonstrar que se a gente utiliza uma máquina térmica violando o enunciado de Kelvin e Planck para movimentar um refrigerador, automaticamente esse refrigerador ele vai violar o enunciado de Clausius. Então os dois enunciados eles são equivalentes, basicamente. Bom, aí surge também o conceito de moto contínuo, ou também chamado de máquina de movimento perpétuo. Um processo não pode ocorrer sem que atenda a primeira e a segunda leis da termodinâmica. São duas leis da termodinâmica. A primeira é a conservação da energia e a segunda, a gente acabou de ver, os enunciados de Kelvin e Planck e também o enunciado de Clausius. Então, um processo não pode ocorrer sem que atenda a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Todo processo tem que atender essas leis da termodinâmica. Qualquer dispositivo que infrinja qualquer uma delas é denominado moto contínuo. Independentemente das muitas tentativas, não há registro histórico de que alguma máquina dessa natureza tenha funcionado. Entretanto, isso não é impedimento, né, para os inventores que tentam criá-las. Tem desde os inícios lá, de faz muito tempo, muitas pessoas, né, tentando criar moto contínuo, ou seja, máquinas de movimento perpétuo. E até os dias de hoje você encontra facilmente, você encontra na internet gente falando que criou uma máquina de movimento perpétuo, mas na verdade
são máquinas impossíveis, certo? São máquinas impossíveis porque elas violam as leis da termodinâmica. Um dispositivo que viola a primeira lei da termodinâmica, por exemplo, um dispositivo que cria energia não pode ser nem criada nem destruída, ele vai ser denominado moto contínuo da primeira espécie, né? Ou então chamado de PMM1. Isso aqui vem basicamente do inglês. E um dispositivo que viola a segunda lei da termodinâmica, ele é chamado de moto contínuo de segunda espécie, ou então PMM2, uma máquina em movimento perpétuo do tipo 2, ou seja, que viola a segunda lei da termodinâmica. Isso aqui é um exemplo de moto contínuo. A gente tinha visto, né, uma usina que produz trabalho a partir do vapor, né, do vapor que é aquecido, que é produzido numa caldeira na queima de um combustível. Mas vamos lá, teve alguém que teve a ideia de falar o seguinte: a gente está queimando combustível lá na caldeira para produzir o vapor, mas esse vapor eu poderia estar produzindo através de resistências elétricas. Então eu vou fazer o seguinte: vou pegar parte da eletricidade que está sendo produzido aqui na saída e vou usar essa eletricidade para aquecer o vapor que está sendo produzido na caldeira, certo? Com isso eu já não vou precisar mais de combustível, agora eu vou aquecer o vapor, vou produzir o vapor com resistências elétricas que estão sendo alimentadas com a própria eletricidade que o ciclo produz. Bom, essa pessoa teve essa ideia, né, de fazer essa máquina e pensou que teria energia infinita, certo? Porque já não vai gastar mais combustível, então vai ter uma energia infinita. Mas na prática, se vocês observam, o que acontece? Vamos observar o que aconteceria. Vamos supor que estão saindo aqui 100 unidades de energia elétrica. E vamos supor que eu pego metade disso para... Vamos supor que eu pego 50, né? 50 para a caldeira, para produzir o calor na caldeira. Então agora eu adicionei na caldeira aqui 50 unidades. E essas 50 unidades vão para a turbina. Observem que quando elas entram na turbina, agora elas só podem produzir no máximo 50 unidades de energia elétrica. No máximo, na verdade, menos, porque uma parte vai ser condensada, vai ser jogada para a atmosfera. Então, vamos supor que saia tudo. Então, 50% aqui, ou 50 unidades, melhor falando, 50 unidades aqui. Agora você tem somente 50 unidades. Se você precisava de 50 unidades para a caldeira, você vai ter que pegar tudo. E se você pegar tudo, primeiro que já não vai estar saindo eletricidade, né, que era o seu objetivo, não vai estar mais saindo, porque agora você está pegando 50 para cá. E segundo, que agora você investiu 50 aqui de novo, né? Aí vai para a turbina, já você tem 50, tipo, já não está produzindo nada. E outra, não vai totalmente, né, para o gerador. A turbina não vai produzir esses 50 de energia totalmente em trabalho. Como já falei, uma parte, na verdade, tem que vir para o condensador. Então, vocês podem observar que essa máquina ela não vai funcionar. Ela, em definitiva, não vai funcionar. É uma moto contínua, uma máquina em movimento perpétuo. Agora, se a gente colocasse uma fronteira ao redor dessa máquina, a gente iria observar o seguinte: tem aqui uma saída de trabalho e tem aqui uma saída de calor. Então, essa máquina está violando a primeira lei da termodinâmica, porque essa máquina ela está produzindo energia, criando energia, né? Ela não pode ser criada energia. A primeira lei da termodinâmica fala que a energia não pode ser criada, ela só pode ser transformada. Não pode ser criada nem destruída, somente transformada. Então isso aqui, em definitiva, é um dispositivo que não funcionaria, mesmo que, né, aparentemente era uma grande ideia. Isso aqui é um moto contínuo, ou seja, uma máquina em movimento perpétuo, o qual não existe. Como já falei, muitos
muitas pessoas têm tentado inventar máquinas de movimento perpétuo desde faz muito tempo, e até hoje você encontra muita gente na internet falando que criou uma máquina de movimento perpétuo, ou então uma máquina que vai ter energia grátis, né, sem qualquer tipo de investimento. Tudo isso, né, são máquinas de movimento perpétuo, máquinas que não funcionariam. Eu coloquei um link aqui do YouTube que vocês podem visitar, certo? E vai encontrar aí várias pessoas falando de máquinas de movimento perpétuo. Tá vendo? Tem várias ideias aqui de máquinas de movimento perpétuo, e agora vocês já estão cientes de que essas máquinas não funcionam. Elas podem até iniciar, mas elas vão parar rapidamente, porque não existe máquinas de movimento perpétuo. Elas estão violando uma das duas leis da termodinâmica. Bom, continuando, existe um conceito que são as irreversibilidades. Tem uma lista aqui de irreversibilidades. Por exemplo, o atrito é uma irreversibilidade, a expansão não resistida, a expansão livre de um gás é uma irreversibilidade, mistura de dois fluidos é uma irreversibilidade, transferência de calor com uma diferença de temperatura finita, irreversibilidade, resistência elétrica, deformação inelástica de sólidos, reações químicas. Isso tudo aqui são irreversibilidades, ou seja, são processos que você não consegue voltar a seu estado inicial sem qualquer perda de energia. A máquina de Carnot é uma máquina ideal, certo? É uma máquina ideal porque a máquina de Carnot ela supõe não ter nenhuma dessas irreversibilidades. Então ele é uma máquina ideal. E o Carnot ele demonstrou basicamente que se a máquina térmica fosse uma máquina ideal, ou seja, uma máquina térmica de Carnot, seria possível calcular a eficiência térmica dela a partir unicamente das temperaturas absolutas do sumidouro de baixa temperatura e da fonte de alta temperatura. Então essa equação aqui, né, que era utilizada para o cálculo da eficiência térmica, que utiliza o calor, né, calor jogado no sumidouro de baixa temperatura, e o calor de entrada, que seria o calor que vem da fonte de alta temperatura, essa equação aqui pode ser transformada em essa outra equação aqui que utiliza apenas as temperaturas, mas isso aí é válido unicamente para máquinas térmicas ideais, ou seja, máquinas térmicas sem qualquer tipo de irreversibilidades. E essas máquinas não existem, não existe uma máquina que não tenha pelo menos uma dessas irreversibilidades que estão aqui listadas. Mas esse cálculo aí que fez Carnot de uma máquina térmica, ele serve para efeitos de comparar o que seria o máximo possível, certo? Vamos ver isso aqui, princípio de Carnot. Primeiro princípio, a eficiência de uma máquina térmica irreversível é sempre menor que a eficiência de uma reversível, ou seja, ideal, operando entre os mesmos dois reservatórios, certo? Então aqui temos três máquinas térmicas operando entre os mesmos dois reservatórios, o reservatório de alta temperatura, o reservatório de baixa temperatura, e aqui está mostrando uma delas é irreversível. Aqui está mostrando a segunda é uma máquina térmica reversível e a terceira é uma máquina térmica reversível, ou seja, a segunda e a terceira são máquinas térmicas reversíveis.
E o primeiro princípio que Carnot fala aqui é a eficiência de uma máquina térmica irreversível é sempre menor que a eficiência de uma reversível, ou seja, a eficiência da máquina térmica 1, desse exemplo aqui, ela vai ser sempre menor do que, por exemplo, a eficiência térmica da 2, porque a 2 é reversível, a 2 é ideal, enquanto que a 1 é irreversível, ou seja, uma máquina mais real, porque ela tem irreversibilidade como todas as máquinas reais. Bom, o segundo princípio que Carnot fala aqui, a eficiência de todas as máquinas térmicas reversíveis operando entre os mesmos dois reservatórios é a mesma, certo? Por quê? Porque, como a gente tinha visto antes, o Carnot já tinha demonstrado que para calcular a eficiência térmica de uma máquina reversível basta com os valores das temperaturas absolutas da fonte de alta temperatura e da fonte ou do sumidouro, reservatório de baixa temperatura. Então, assim, só depende das temperaturas dos sumidouros ou do reservatório. Então, as eficiências de qualquer máquina térmica reversível entre dois reservatórios iguais tem que ser igual, né? Esse foi então o outro princípio de Carnot. Então temos três tipos de máquinas térmicas, né? Por exemplo, temos aqui as que têm uma eficiência térmica menor do que uma máquina térmica reversível, operando nos mesmos dois reservatórios. Isso seria uma máquina térmica irreversível, ou seja, uma máquina térmica real, uma máquina térmica que tem reversibilidades. É possível, o segundo caso, por exemplo, uma máquina térmica que tenha eficiência térmica igual do que uma máquina térmica reversível. Então, ela também é uma máquina térmica reversível. E o terceiro caso seria uma máquina térmica que tenha uma eficiência térmica maior do que uma máquina térmica reversível. O terceiro caso seria uma máquina térmica que tenha uma eficiência maior do que uma máquina térmica reversível. Isso não existe, né? É uma máquina térmica impossível. É impossível. Basicamente, com isso aqui, estamos querendo dizer que o limite para uma máquina térmica seria a eficiência térmica de Carnot, né? Falando de uma máquina térmica comparada com uma máquina térmica de Carnot que opera entre os dois mesmos reservatórios, né? Reservatórios de baixa e reservatórios de alta temperatura. Então, o limite é a eficiência de Carnot, que inclusive a gente viu pode ser calculado a partir das temperaturas. Mas resulta que as máquinas reais não chegam a esse limite. Por que elas não chegam a esse limite? Porque elas têm irreversibilidades, ou seja, elas perdem parte da energia em cada uma das irreversibilidades que elas possam ter. Então, ali vem então, a partir de uma eficiência de uma máquina térmica, é possível determinar se ela é uma máquina térmica irreversível, ou seja, possível, real, ou então se ela é ideal, né, que seria uma máquina térmica reversível, ou então se tem um número de eficiência, um valor de eficiência energética. Então, se tem um valor de eficiência energética maior do que a eficiência de uma máquina térmica reversível, seria uma máquina térmica impossível, não seria possível essa máquina térmica, basicamente. Então, o que fica aqui é basicamente relativo ao limite. Então, aqui está mostrando um exemplo novamente com os três tipos. Então, temos aqui um reservatório de alta temperatura a uma temperatura de 1000 kelvins. Temos um reservatório de baixa temperatura a uma temperatura de 300 kelvins. É possível calcular a eficiência térmica de uma máquina térmica reversível a partir somente com as temperaturas. E essa eficiência, se você calcula, né, 1 menos 300 sobre 1000, isso vai dar 70%. Então o limite é 70%.
Se eu tiver uma máquina com eficiência térmica de 45%, é possível que essa máquina, né, exista ali entre esses dois reservatórios. Pode ser uma máquina real. Agora, se alguém falar que eu tenho uma máquina entre esses dois reservatórios com uma eficiência térmica de 80%, não posso acreditar em isso porque tem uma eficiência maior do que a máquina térmica reversível. Então, ela é uma máquina térmica impossível. Nenhuma máquina térmica pode ter uma eficiência maior que uma máquina térmica reversível operando entre os mesmos reservatórios a alta e baixa temperaturas. Bom, a gente tinha falado em outro vídeo sobre os gases de efeito, os gases que aumentam o efeito estufa, ou seja, os gases do aquecimento global, né, que incrementam o efeito estufa. De onde vêm esses gases? Certo? Esse diagrama a gente tinha mostrado em outro vídeo, mostrando de onde vêm esses gases. E agora eu estou repetindo esse diagrama aqui para enfatizar, por exemplo, que muitas dessas fontes aqui estão diretamente relacionadas com máquinas térmicas. Ou seja, lembrem-se que a máquina térmica transforma calor em trabalho. Então, por exemplo, no setor de transporte existem muitas máquinas térmicas, por exemplo, motores de combustão interna que movimentam carros, ônibus, caminhões, né? Aparecem aqui. Então, eles podem estar sendo responsáveis da produção de gases de efeito estufa, né, ou gases que incrementam o efeito estufa além do normal. Então levam a um incremento da temperatura média da Terra. Ou então, por exemplo, produção de eletricidade ou produção de calor. Produção de eletricidade utiliza muitas vezes também máquinas térmicas. Indústria, muitas vezes a indústria utiliza máquinas térmicas para a produção de trabalho, seja um trabalho de eixo em algum processo produtivo da indústria. Então, observem, né, que tem várias dessas áreas aqui, desses setores aqui, que incluem máquinas térmicas, inclusive a agricultura. Né? A agricultura, por exemplo, utiliza tratores que têm um motor de combustão interna para movimentar. Então, assim, as máquinas térmicas, elas estão diretamente relacionadas com a temática ambiental, ou seja, com a produção de gases de efeito estufa, certo? Esses gases aqui que a gente tinha visto em um outro vídeo anterior. Mas é importante observar que, a depender do combustível que elas estão utilizando, vai produzir mais ou menos gases, ou então vai ser um combustível renovável ou então não renovável, certo? Mas, de qualquer forma, é importante então observar que existe uma relação direta das máquinas térmicas com a temática ambiental. É importante observar que o problema não é a máquina térmica em si, o problema é o combustível. Bom, na verdade, a máquina térmica ela é um problema do ponto de vista da sua eficiência. Se você consegue que ela seja mais eficiente, melhor, né? Porque ela vai produzir a mesma quantidade de trabalho com menos combustível, né? Com menos calor. Mas o uso de combustível dentro de uma máquina térmica, ele pode ser um combustível renovável ou então um combustível não renovável, né? E isso vai afetar ou não a produção, né? Ou o efeito desses gases sobre o aquecimento global.